professor, mas quem são esses curdos? Quem que é essa galera? Por que esse povo incomoda tanto a Turquia? Quem que é esse povo curdo? Quem são os curdos? Tá? Vamos lá, galera. Os curdos datam do período inicial, né, da civilização humana, ali naquela região do Iraque, da Síria, da Turquia, ali, Armênia, né, na região também que vai pegar ali um pouquinho embaixo a Mesopotâmia, né, os rios Tigres e Eufrates, na região do Iraque ali. Tá? Então, eles são hoje por volta de 25 milhões a 35 milhões. Habitam a região montanhosa que se espalha por esses 5 países: Turquia, Iraque, Síria, Irã e Armênia. Então, essa mancha. Então, eles não se importam muito com essa divisão política feita ao longo da história. Para eles, o país deles é essa mancha em laranja que vocês podem ver no mapa ali em cima. Só que eles nunca conseguiram se configurar como Estado. Promessas já aconteceram que outros países ajudariam, mas eles também deram uma pisada na bola aí. Então vamos lá. Os curdos formam essa população de 35 milhões, tá, que fica ali. Eles compõem o 4º maior grupo étnico do Oriente Médio, mas nunca conseguiram um país próprio. Os curdos são a maior nação sem Estado do planeta. Os curdos são a maior nação sem Estado do planeta, tá? Então eles surgiram ali na planície da Mesopotâmia, tá? E dos planaltos da região do sudeste da Turquia, nordeste da Síria. Então, hoje eles formam uma comunidade unida por raça, cultura, linguagem. Ainda que não tenha um dialeto padrão, não é padrão, porque uns falam, né, o turco, outros falam o sírio e tal, né? Eles têm diversas religiões e credos, mas a maioria muçulmana sunita, tá? Seguindo aí a grande parte do Oriente Médio, vai ser muçulmano sunita, mas eles não se identificam como árabes, eles não se identificam como turcos, eles são os curdos. Vêm da formação dos povos da região da Mesopotâmia, ok? E por que os curdos não têm um Estado nacional? Por que acontece isso? Por que os outros conseguiram e eles não? Tá? Então, por N fatores, né? Por guerras, por processos históricos de conquistas, tá? E aí você tem ali, né, que no início do século XX, muitos curdos começaram a considerar a criação de um Estado, geralmente conhecido como Kurdistão. Lembra do Distão, tá? O Distão é o que eu tenho: Afeganistão, Tajiquistão, Cazaquistão, né? Então, o povo do Cazaque. Então, eles queriam fazer o povo dos curdos, né? Então, aquela região que seria um Estado nacional pros curdos, ok? E aí, depois da Primeira Guerra Mundial e da derrota do Império Otomano, né, que envolvia ali a região da Turquia, os países ocidentais vitoriosos fizeram uma provisão para a criação do Estado curdo em 1920, no Tratado de Sèvres, tá? Mas os planos foram frustrados 3 anos depois, quando o Tratado de Lausanne, que estabeleceu as fronteiras da Turquia moderna, não tratou de um Estado curdo. E aí, os curdos se sentiram traídos pelos países do Ocidente, tá? Nas 8 décadas seguintes, qualquer ação dos curdos para estabelecer um Estado independente foi brutalmente anulada, principalmente pela Turquia, que concentra hoje a maior quantidade de curdos. Muitos curdos saem da Turquia com a chancela de refugiados, certo? Chancela de refugiados. Bom, fica aqui, presta atenção. Curiosidade importante aqui. Vocês devem se lembrar que no ano de 2022, Suécia e Finlândia pediram para entrar, né? Pediram adesão à OTAN, tá? Lembram disso? Pediram adesão à OTAN. A OTAN é um grupo formado por 30 países de uma aliança militar que tem sentido lá na Guerra Fria, depois esfria, depois perde um pouco de força nos anos 90, depois os Estados Unidos usa novamente a OTAN para bombardear os países do Oriente Médio, Irã, Iraque e Afeganistão, certo? Esse é o cenário que a OTAN volta a ter força e tudo mais. Bom, quando a Suécia e a Finlândia decidem pedir adesão à OTAN, elas saem daquele movimento histórico de neutralidade, ok? Nesse movimento histórico de neutralidade, a Finlândia decidiu fazer isso porque faz uma fronteira de 1.500 quilômetros com a Rússia, e a Rússia tinha invadido a Ucrânia, e aí, né, a Ucrânia tá nesse conflito até hoje. E a Finlândia, ela é um país de primeiro mundo, assim como a Suécia, tá? As 2 primeiras ministras fizeram uma declaração dizendo que queriam fazer parte da OTAN. Diferentemente da Ucrânia, né, elas não têm grande relação com a Rússia, não tem uma relação até histórica, cultural. A Rússia não gostou, fez alguns boicotes à Finlândia, mas o fato é que elas estão entrando. É um processo longo.
elas estão entrando. Finlândia e Suécia estão entrando na OTAN agora. Bom, por que você está falando isso, professor? Porque todos os países membros da OTAN precisam aceitar a entrada de novos membros. E a Turquia faz parte desse cenário, tá? E por que a Turquia vetou? A Turquia vetou, em primeiro momento, a entrada da Suécia e da Finlândia. Mas não por conta da Finlândia, e sim por conta da Suécia. Porque a Suécia deu status de refugiados a perseguidos, né, aqueles que a Turquia considerava prisioneiros, ela deu status de refugiado na Suécia. Então a Suécia acolheu refugiados curdos e a Turquia cortou relações com a Suécia desde então. Então o Erdogan, ele, presidente da Turquia, ele vetou a entrada da Suécia no começo. Só que a Turquia é fraca dentro da OTAN, né? Não demorou 3 ligações do Joe Biden, o Erdogan já mudou de ideia e aceitou, né? Até deu as mãos lá para a primeira-ministra da Suécia. Mas, pergunta boa, Turquia e curdos envolvendo a Suécia. A Suécia aceitou refugiados curdos, né, como se eles estivessem sendo perseguidos no país, e o Erdogan não gostou nada disso e cortou relações, depois vetou a entrada e depois retirou, né, agora nesse momento. Combinado? Então tem um processo histórico aí nessa situação. Bom, então vamos lá. E aí os planos falharam, né, de criação de um novo Estado, com a nova base, né, que a Turquia seguiu, os curdos ficaram lá dentro e não conseguiram um Estado moderno. E aí entra depois, né, uma relação grave com o próprio Estados Unidos. Na Segunda Guerra, no dia D, na Normandia, os curdos não ajudaram, não mandaram tropas, não apoiaram a ação do dia D de 1944. E aí o Donald Trump, naquela base nacionalista dele, em 2018, deu uma declaração dizendo, olha, nós gastamos um dinheirão com os curdos, né? E aí, na hora que os curdos tinham que nos ajudar, lá em 1944, eles não nos ajudaram. E, pelo contrário, nós não temos que ajudar os curdos a ter um país, porque os curdos estão na Turquia e a Turquia é parte da OTAN. Na verdade, nós temos que ajudar a Turquia a espalhar, tirar esses curdos que querem ser separatistas. Então, com o Trump, a posição dos curdos ficou pior ainda, tá? Ficou pior ainda, ok? E aí veio o terremoto, nesse cenário de refugiados de curdos, né? Então, o terremoto na Turquia, né? Ele atinge uma região que já é martirizada de vítimas da guerra na Síria. Então, vamos pensar, o cara fugiu de uma guerra que tinha Bashar al-Assad com a Rússia de um lado, tinha Estado Islâmico do outro, né? O grupo terrorista, e depois o cara consegue entrar, né, na Turquia, onde ele é ajudado pela ONU, e a Turquia não deixa ele entrar. Ele fica num campo, num limbo. Ele não entra na Turquia. Ele fica na fronteira, onde aconteceu o terremoto. Então já é uma área muito martirizada. Então ali já é uma área bombardeada, né, no norte da Síria e ali naquela região do sul da Turquia. As casas já estão com 11 anos de guerra. Então muitas casas já não têm a estrutura correta. As casas que foram construídas para os sírios são tendas, são casas muito mal feitas. Que se fossem bem feitas dentro do Código de Obras aprovado em 2009 na Turquia, nós não teríamos essa quantidade absurda de morte. Então a negligência política, né, da fiscalização da construção, a falta de empenho por refugiados, dos mais necessitados naquela região, o conflito da guerra civil síria, mas o conflito entre curdos sírios com o povo turco e o próprio povo curdo da Turquia, que é mal visto pelos turcos na região, torna tudo mais complicado. Tudo que é para curdo, tudo que é para sírio refugiado vai ser pior, não vamos dar bola. E esse cenário se reflete com mais de 50 mil mortes na região mais pobre, mais castigada pela guerra, de pior cenário político, foi a região onde teve o terremoto.